É um privilégio muito grande para mim estar aqui nesta igreja hoje, que também eu posso dizer que é a minha igreja, a minha família dessa igreja, e é a igreja de Cristo Jesus. Que alegria! Eu quero agradecer o pastor William, a Mariana, o conselho desta igreja, pelo convite. E eu fiquei muito, mas muito feliz mesmo de poder estar aqui com vocês. Eu lembro que nós chegamos aqui em Astorga, nós morávamos lá na São Pedro, na saída para Maringá, perto daquelas máquinas lá. Vocês sabem onde que é, né? E a igreja renovada era aqui na saída para Arapongas. Eu não sei, acho que deve dar uns 7 quilômetros. Cadê o Paulo aí? O Paulo deve saber quantos quilômetros dá, né, Paulo? Meu irmão. Acho que dá uns 7, 6 quilômetros. E a gente ia para o culto, não perdia culto. E era uma escadinha. Meu pai, minha mãe, eu, a mais velha, a Ivonice, o Roberto, os mais velhos, e depois uma escadinha. E a gente ia na terça, na quinta, no sábado e no domingo, a pé. Quando chovia, meu pai ia sozinho. E a gente ia ali para a igreja, para o culto. E eu lembro que eu frequentava a igreja, eu tinha cargos, eu participava, eu não perdia culto, né? Também era filha de um dos fundadores da igreja, do presbíteros. Mas eu não conhecia Jesus. Eu ia na igreja, fazia toda essa trajetória a pé, andava, vinha, ouvia a palavra de Deus, participava, mas eu não tinha... eu frequentava a igreja, mas eu não andava com Jesus. E isso me faz lembrar algo que eu li esses dias, de um senhor que ele sempre sentava na praça e via uma irmã da igreja dele andando de cadeira de roda. Ele era aposentado, ele sempre acostumava a ficar ali. E, de um tempo, ele começou a ver que ela andava e a ajudante dela empurrava a cadeira e ela andava atrás. E ele, curioso, chegou e falou: irmã, por que você não senta na cadeira, já que você está andando um pouco mancando, um pouco de dificuldade, o que acontece com você, que você está, ao invés de sentar na cadeira, e o que aconteceu? Ela falou assim, então, ela deu um sorriso para ele, assim, um sorriso bonito, e falou assim, você não é o primeiro que pergunta para mim. Você lembra nos cultos que o pastor elogiava que embora eu estava de cadeira de rodas, eu não perdia um culto, que eu era um exemplo de pessoa? Aí ele falou, lembro disso sim. Ele falou assim, pois é. Ela falou assim, eu tive um encontro com Jesus. Eu tive um verdadeiro e genuíno encontro com Jesus. Eu era uma religiosa, eu frequentava os cultos, mas eu não conhecia Jesus. E eu tive uma experiência com Jesus. E eu acabei perdoando a minha família, que fez tanto mal para mim. Eu aprendi a perdoar. E isso me fez tão bem, que parte do meu problema de andar na cadeira de roda era por falta de perdão, era emocional, era espiritual, era algo que me fazia mal. E hoje eu peço para minha funcionária empurrar a cadeira. Eu quero olhar para essa cadeira e eu quero lembrar de como que eu era quando eu só frequentava os cultos, nessa cadeira de roda. E como eu sou hoje. Hoje eu sigo a Jesus. Eu caminho com Jesus. Eu vivo com Jesus. Ser apenas religioso, frequentar cultos, apenas numa religiosidade, é como andar numa cadeira de rodas espiritual. Você fica limitado.
E nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas 8, versículos 1 e 3. Lucas 8, 1 e 3. Eu também quero agradecer a minha família, a titia Neide. Gente, nunca deixe de sonhar. Eu tinha uns 14 anos, eu ia para Arapongas, eu amava passar as férias lá na casa da minha avó. Minha avó era uma pessoa incrível, uma mulher de Deus. E eu saía para evangelizar com a minha avó. E tinha uma coisa que eu amava muito, era ver a tia Neide pregar. E eu falava assim, um dia eu vou pregar igual a minha tia. E eu pegava o caderninho dela e lia os sermões dali. E eu transcrevia para um outro caderno. Enquanto ela trabalhava, eu fazia isso até escondido dela, porque eu tinha vergonha. Eu achava que eu não tinha, eu tinha essa vontade, mas nunca imaginava que isso ia acontecer. Então, não deixe de sonhar. Porque eu tenho uma grande admiração pela minha tia. Pelo Deus que ela sempre serviu e pela mulher de Deus que ela sempre foi. E a forma como ela lida com o Evangelho, como ela pregava o Evangelho, ela, meus tios, isso motivou muito a mim. Então, eu agradeço muito a Deus pela minha família. Lucas 8, de 1 a 3, diz assim: aconteceu, depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do reino de Deus. E os 12 discípulos iam com eles. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras, das quais lhe prestavam assistências com os seus bens. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, abençoa cada vida aqui, Senhor. Fala ao coração de cada um, Pai. E que seja a tua palavra, que não seja a palavra de uma mulher pecadora, mas que seja a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela transforma, ela é luz para os nossos caminhos, é ela que muda, que nos dá a direção de nós andarmos próximo a Jesus Cristo. Pai, fala aos corações, usa-me, Senhor, segundo a tua vontade, em nome de Jesus, e tira, Pai, qualquer pensamento ruim, qualquer preocupação que, porventura, possa alguém estar. Senhor Jesus, acalma os corações, para que possam receber, ó Deus, a tua palavra, Pai. Amém, Jesus. A Cris já falou, mas eu sou, acho que todo mundo aqui me conhece, né? Quase todo mundo. Eu sou a Rosângela Coutinho, da família Coutinho, daqui da igreja, né, Inês? E sou lá da primeira igreja presbiteriana independente. E que alegria! Eu tenho acompanhado essa igreja pelas redes sociais e também eu tenho presenciado de perto, através da minha família, o quanto Deus tem feito uma obra grandiosa nessa igreja. Olha que bênção! A igreja lotada de mulheres, glória a Deus. Cidade como Maringá, já é muito difícil reunir tantas mulheres assim. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus pelo que Deus tem feito aqui nesta igreja. Amadas, ninguém segue Jesus sozinha. Ninguém segue Jesus sozinha.
É visível aqui no nosso texto que nós lemos, o paralelo entre a nomeação dos 12 discípulos e as mulheres caminhando junto com Jesus. Seguir Jesus não é algo que ele quer, não é algo solitário. A gente olha para a palavra de Deus, quem que vivia solitário? As mulheres, as pessoas endemoniadas, viviam num lugar solitário, as pessoas com alguma contaminação, que podia contaminar, as pessoas com lepras, as pessoas consideradas impuras. A gente olha para Jesus, olha para os evangelhos, e a gente vê o povo de Deus caminhando junto, um do lado do outro, um ajudando o outro, caminhando com Jesus. E eu quero que você perceba hoje, eu sei que você já sabe, mas eu quero que você perceba algo sobre frequentar a igreja e andar com Jesus, porque há muita diferença nisso. Eu não consigo me ver longe da comunidade de Cristo. Hoje está numa moda muito grande, o percentual é gigantesco dos desigrejados. Mas eu não consigo me ver longe da comunidade, longe do corpo de Cristo. Vocês sabem que eu perdi a maior riqueza da minha vida, que é o meu filho, meu único filho. E eu não sei, eu sei que é o Senhor que me sustentou, eu sei que é Deus que cuida de mim, mas a minha família mora aqui, parte mora em São Paulo, outra parte no Mato Grosso. Lá em Maringá, eu sou sozinha, eu não tenho família em Maringá. A minha igreja me abraçou. A minha igreja ia dormir comigo lá, caminhar junto. Então, ninguém caminha sozinho com Jesus. A gente vê na vida de Jesus, você pode olhar para a sua vida e você vai entender a importância da gente frequentar os cultos. A importância da gente pertencer a uma comunidade de Cristo, ao corpo de Cristo, o quanto isso é importante. Jesus, ele age em nós, através das pessoas, ele usa nós para abençoar pessoas. É na igreja com irmãos e irmãs que nós somos cuidados, que Deus pode mostrar o amor dele por nós, é na comunhão. Às vezes as pessoas falam assim, não, mas eu queria ouvir a voz de Deus. Eu sempre escuto muito isso. Como que Deus fala com você? Ué, como que Deus fala? Muitas pessoas acham que Deus fala assim, ô, Douglas. Não, Deus fala conosco o tempo todo. Através do louvor, através da pregação, mas Deus está falando conosco direto, através da atenção dos irmãos, da palavra, da correção. Muitas vezes nós precisamos que algum irmão chame a atenção nossa, porque às vezes a gente não percebe que está fazendo algo. Então, é no caminhar com Jesus. Em Marcos 6, 7, Jesus chama os 12, e tinha mais pessoas ali, eu não lembro mais o número, acho que 90 e poucos, e fala para eles irem de casa em casa, mas de 2 em 2. Veja bem, Jesus poderia, se tivesse ali 90 pessoas, se Jesus pedisse para aquelas pessoas irem de casa em casa, de um em um, eles alcançariam imediatamente 90 casas, para falar da graça e do amor de Deus. Mas Jesus pede para que eles vão de 2 em 2. Olha que coisa importante, são detalhes que a Bíblia mostra para nós. Em Atos 2 também fala que a igreja perseverava juntos na doutrina, em oração, na comunhão e no partir do pão. Amada, por que eu estou falando isso hoje, amadas e amados, né? Porque tem homens aqui também. Por que eu estou falando isso para vocês hoje? Para a gente poder entender a importância de se estar na igreja, de fazer parte do corpo de Cristo, mas isso não é tudo. Não é tudo. Nós precisamos entender que caminhar com Jesus
é viver a extensão do corpo de Cristo. Aonde? Em casa, primeiramente em casa, no trabalho, aonde você colocar a planta dos seus pés. É você andar com Jesus. Frequentar significa um certo lugar. Onde você frequenta? A igreja. Eu frequento lá na Renovada, de Astorga, na rua tal. E andar é você percorrer. Na vida espiritual, esses dois verbos têm muita diferença. Andar com Jesus é percorrer. É você viver Jesus o tempo todo. É você transmitir Jesus através dos seus atos, através das suas atitudes. E as pessoas olham para você e veem aquela pessoa, ela anda com Jesus. Andar com Jesus é repartir do sofrimento. É celebrar vitórias juntas. Quando um cai, outro levanta. Um ajudando o outro. Isso é corpo de Cristo. Ninguém segue Jesus sozinho. A palavra de Deus dá vários exemplos para nós de pessoas que encontraram com Jesus e começaram a segui-lo. Começaram a segui-lo. Elas encontravam Jesus e elas viam em Jesus que algo que podia mudar a vida delas, e elas começavam a andar junto com Jesus, e elas começavam a presenciar os milagres de Jesus, de pertinho, porque quem caminha com Jesus, acaba tendo o privilégio de presenciar as maravilhas do Senhor. É só no caminhar com Jesus, é que nós percebemos o que Ele faz e o que Ele tem feito em nossas vidas. E uma dessas pessoas é a Maria, chamada de Madalena. Eu gosto muito do Evangelho de Lucas, porque ele dá muita ênfase às mulheres no ministério de Jesus, mais do que qualquer outro evangelho. E esse texto, ele nos leva a perceber que há mulheres de vários níveis. Mulheres endemoniadas, mulheres enfermas, muitas mulheres ali caminhando com Jesus. Mulheres de alguns níveis sociais também. A Joana estava ali, a Joana, mulher de Cusa. Quem que era Joana? Mulher do procurador, de Herodes. Olha que interessante. Amada, deixa eu te falar uma coisa. Nada, nem ninguém pode impedir você de caminhar com Jesus. De andar com Jesus. Quem era Herodes? Herodes foi do massacre dos bebês. Lembra que ele pediu para matar os bebês, homens que nascessem naquela época, porque ele queria que chegasse até a morte de Jesus ainda sendo bebê. Quem cortou a cabeça de João Batista? Herodes. Mas Joana estava lá. Joana estava lá, ajudando o ministério de Jesus e caminhando com Jesus. Susana estava lá. E Maria, chamada de Madalena, também estava lá. Porque é sobre isso. Andar com Jesus é sobre isso. É sobre você ter um encontro com Jesus. É você conhecer a Jesus. É você ter uma experiência com Jesus. Você vem para a igreja, mas você começa a partir de então ser uma nova criatura, porque você começa a andar com Jesus. Você toma uma decisão, uma atitude de andar com Jesus. E o texto fala que não foi só a Maria que foi curada de espírito maligno. A palavra diz que várias mulheres ali foram curadas de espíritos malignos. Algumas dessas mulheres tinham enfermidades físicas, emocionais. E eu acredito que Joana ali tinha levado as mulheres ali do palácio do governo, porque ela era ali do palácio. Ela deve ter convidado as pessoas que ajudavam ela, as amigas delas ali,
Porque quem anda com Jesus tem sede por levar outras pessoas a conhecer Jesus. Porque ela não conhece Jesus só de ouvir falar. Ela conhece Jesus de caminhar junto com Jesus. De enxergar, de ver, de presenciar os feitos de Jesus. Nada pode ser obstáculo para você seguir a Jesus. Nada. E nem de levar pessoas para Jesus. E quando eu falo de seguir a Jesus, é o que essas mulheres fizeram. Encontraram-se com Jesus e começaram a andar com Jesus. Ou seja, não é você falar, olha, eu tenho Jesus, eu recebi Jesus como Salvador, Ele me encontrou, eu sou membro da IPR. Não é sobre isso. É sobre andar com Jesus. Viver Jesus, dar um passo, ir além, viver no caminho de Jesus. Embora Jesus havia curado várias mulheres de espírito maligno, o nome de Maria, chamada Madalena, vem aqui. Lucas fala somente dela. Talvez porque dela foi expulso 7 demônios. O que a Bíblia fala de 7 demônios? Lá em Mateus 12:44, diz que uma casa desocupada, vem mais 7 demônios tomar conta daquela casa, pior do que os demônios que já estavam ali. A nossa casa não pode ficar vazia. Nós precisamos alimentar de Deus e viver o tempo todo, em todas as coisas, andando e adorando a Deus, vivendo com a nossa vida, adorando ao Senhor. Eu acredito que Madalena, ela não era crente, claro, porque o demônio não pega uma pessoa crente. Porque aonde habita o Espírito Santo de Deus, Satanás não tem poder de tocar ali. Mas eu acredito que ela ia na igreja, que ela ouvia a palavra de Deus e que ela dava lado para Satanás. Para que Satanás pudesse tomar conta dela e ir lá. Ela conhecia os feitos de Deus, ela sabia sobre Deus, mas ela não vivia, até que um dia ela teve um encontro com Jesus. E aí ela decide, eu vou seguir a Jesus. E ela começa a andar no caminho de Jesus. Como está o teu caminho com Jesus, o teu caminhar com Jesus? Talvez você ache que você faz muito, porque você não perde um culto, porque você tem uma liderança na igreja. Eu acho tão maravilhoso esse texto, porque ele fala de várias mulheres, vários tipos de mulheres. E isso é para nos mostrar o quanto Deus é maravilhoso. Você não precisa ter teologia, você não precisa saber pregar, você não precisa saber cantar, você não precisa fazer nada na igreja, mas há alguma forma de você servir a Deus na igreja. Mas uma coisa que você precisa fazer é não só frequentar os cultos, mas caminhar, andar com Jesus. Isso você precisa fazer. É só o que você precisa fazer, é caminhar com Jesus. Não importa se você sabe, se você fez teologia, se você sabe pregar, se você sabe cantar, isso não importa. Deus não está interessado com isso. Deus está interessado como que está a sua vida depois que você teve um encontro com Ele. É isso que é fundamental em nossas vidas. E é isso que está no coração de Deus para nós. Como que está o seu caminhar com Jesus? Você se lembra como você era antes? Eu me lembro como eu era antes. Talvez hoje você precisa reaver esse caminhar com Jesus. Você e Deus. Só você e Deus. Ouça o que Ele preparou para você hoje. E é só entre você e Ele. De ajustar. De começar a levar a sério, sem pegar atalho nenhum. Começar a seguir Jesus, verdadeiramente caminhando com Ele.
não só frequentando a igreja, mas caminhando com Jesus. Amadas, andar com Jesus é resultado de um encontro com Ele, mas também só caminha com Jesus quem foi curado. Eu, por muito tempo, quase 30 anos, eu caminhei com Jesus com muitas enfermidades na alma. Muitas enfermidades. E isso me impedia muito de olhar para Deus como um pai, me impedia de amar as pessoas, me impedia de crescer espiritualmente. Eu quero que você analise a tua situação, o teu caminhar com Jesus. E depois, no final, nós vamos orar e você vai falar para Deus: Deus, eu quero caminhar contigo. Por mais que você já é dele, por mais que você já é salva, mas Ele veio para te dar vida, vida em abundância, mas só tem vida em abundância quem caminha com Jesus. Madalena representa para nós o modelo de quem realmente esteve com Jesus, olhou para Jesus, foi tocada por Jesus, foi liberta, transformada, e ela passa a seguir Jesus. Ela é um exemplo de quem teve uma experiência real com Jesus, de quem decidiu seguir a Jesus. Sabe qual é a diferença entre religioso e seguir a Jesus? Seguir Jesus é você ser quem você é em todo lugar. Todo lugar, não só na igreja. É andar com Jesus. Eu gosto muito daquele, o texto que... Deixa eu ver se eu lembro. Eu já vou lembrar. Que Jesus, ele estava na sinagoga, na igreja, e ele sai da sinagoga e ele vai para a casa de Pedro, quando Pedro ainda não era nada, ele era apenas um pescador. E eu acho tão interessante que daí as pessoas saem da sinagoga, vão lá, e outras pessoas, multidões, saem e vão para a casa de Pedro. Esse texto, para mim, ele fala muito forte, que o mesmo Deus que está na igreja, o mesmo evangelho, o mesmo poder, a mesma vida com Deus que acontece na igreja, precisa acontecer em casa. Precisa acontecer na sua casa. Não dá para ser uma coisa na igreja e outra coisa em casa. Eu vejo que esse texto mostra que Jesus, ele deixando a sinagoga para ir orar para a sogra de Pedro ali, ele vai lá, ora para ela, cura, e ali começa a ter culto, porque multidões chegavam até ali para ouvir Jesus, para ver os feitos, para ser curado, para ser liberto. Entende? Que é em todo lugar que nós devemos caminhar com Jesus, é andar com Ele em toda e qualquer situação das nossas vidas. Isso é caminhar com Jesus. E nenhuma pessoa caminha com Jesus sozinha. E nenhuma pessoa que teve um encontro com Jesus, ela continua a mesma pessoa. Ninguém que teve uma experiência, que teve um encontro com o Senhor, ela continua a mesma pessoa. Foi o meu caso. Quase 30 anos na igreja. Quando eu cheguei lá em Maringá, eu também me envolvi na liderança, comecei a trabalhar ali na igreja, mas eu não conhecia Jesus. Eu não me relacionava com Jesus. Eu não tinha uma intimidade com Ele. Era igual o irmão mais velho do filho pródigo, trabalhava para Deus, mas não conhecia o Pai. Até que um dia eu ouvi falar sobre graça. E até então eu nunca tinha ouvido falar sobre a graça. Eu tinha ouvido falar que Deus, para mim, Deus era um Deus que abominava o pecado. E que as pessoas que viviam em pecado iam para o inferno. E eu me achava uma pecadora. E eu não conhecia essa tal graça. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a estudar a Bíblia.
E ali, Deus se revelou, o Deus da graça. Porque, amada, você só é salva pela graça. Porque nós não merecemos. Mesmo sabendo que nós vamos pecar até o último instante no último dia de vida, Ele nos salvou. Ele nos deu a vida eterna, através da morte de Jesus. Nós precisamos entender quem nós somos para Jesus e quem Jesus é para nós. Isso é graça, isso encheu meu coração. Eu nunca mais parei de buscar a Deus, porque eu só ouvia os pastores, eu só ouvia as pessoas falarem sobre Deus. Então, tudo que falava de Deus, para mim, eu acreditava. Por isso, amadas, estudem a palavra de Deus, leia a Bíblia. É uma forma de Deus falar com você. E Deus fala, talvez, eu acredito até que é a única forma. Porque, muitas vezes, a gente não ouve Deus. Porque a gente está numa vida de pecado. Aí a gente vai pedir oração para a irmã. Ou uma palavra. Minha irmã, você tem uma palavra para mim? Você ora por mim? Eu não sou contra isso. Eu também peço oração pela minha vida, direto. A Marta é a minha intercessora. Uma das minhas intercessoras lá na igreja. Mas por que você não ora? Você precisa reaver a sua situação com Deus. Qual é o problema de você não abrir a Bíblia e ouvir o que Deus quer falar para você? Quer ouvir Deus falar com você? Leia a Bíblia, porque Deus fala. Ele trabalha em nós, através das mensagens, dos sermões, dos cânticos, o tempo todo. Deus vem ao nosso encontro, e hoje, nesta noite, Jesus está vindo ao teu encontro, ao nosso encontro, para dizer o quanto Ele quer o nosso envolvimento com Ele por completo. Ele quer a sua vida para Ele. Ele quer usar você. Ele quer curar você, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer falar com você no particular. Sabe o que é maravilhoso, amadas? Deus não fala somente por atacado, Deus fala no individual. Deus se importa no individual e Ele vai trabalhando a vida de cada um no individual, mas é no relacionamento com Ele. Quando Jesus vai ao encontro da mulher samaritana, é muito extraordinário isso, e eu fico maravilhada com esse texto de João 4. Porque aquela mulher que teve 5 maridos, que ela tinha ali, não era dela, a questão nem é essa. A questão é que ela não sabia como adorar a Deus. Ela não sabia, porque ela pergunta assim para Jesus: olha, parece que você é o mestre. Aonde que é mesmo que é para adorar? Porque os meus pais ensinaram que é lá no monte. Ela sabia sobre o mestre, ela sabia sobre o Messias, ela sabia sobre a adoração, mas ela não sabia como adorar. E é por isso que eu estou falando com você hoje. Olha a resposta de Jesus para essa mulher. Já chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O que é isso? O que é adorar a Deus em espírito e em verdade? É adorar a Deus na caminhada, amadas. É adorar a Deus no luto, no desemprego, na dificuldade, no abandono. Não há circunstância ruim que nos tire da adoração de Deus. Nada pode impedir de você ser um adorador segundo o coração de Deus. Nada nem ninguém, situação nenhuma pode impedir você de ser um adorador. E é isso que Ele quer de nós. E é essa palavra que Deus está falando para nós nessa noite. Deus nos quer que nós o adoremos em espírito e em verdade. E que nós o adoremos em todo lugar que nós colocarmos as plantas dos nossos pés. É aí que começa a transformação. É aqui que começa a transformação. É se colocar diante de Deus e falar: Senhor, eu não sou nada, eu não sou ninguém.
Eu não sou capaz de decidir os problemas da minha vida, mas eu quero resolver. Então, eu quero parar de resolver a minha vida, porque não está dando certo. Eu só vivo com problema. Eu quero depender totalmente de Ti. Eu sei que é muito difícil depender totalmente de Deus. Não é fácil. Mas é o melhor caminho. Porque nós não sabemos nem orar. Não sabemos nem pedir para Deus. Nós não sabemos nem o que é bom para nós. Então, muitas orações nossas, nós não recebemos. Porque Deus é maravilhoso. Porque se der, vai dar ruim. Ele sabe o que dá para nós. Então, nós não temos saída. Confiar em Deus é a melhor parte da nossa vida. Descansar nele. Confiar no Senhor, esperar em Deus. E falar, Senhor, me livra das mentiras, me livra da preguiça de buscar ao Senhor, me livra da preguiça de orar. Conhecer os feitos de Jesus é importante, mas não é suficiente. Andar com Jesus não é o que você ouve de pastores, de outras pessoas, não é você dar um Google lá. O que eu faço para me arrepender dos meus pecados? Não é isso. Quem não conhece a palavra de Deus é jogado como um vento de doutrina de um lado para o outro. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Qualquer pessoa que se encontra com Jesus nessa perspectiva, ela passa por uma transformação, pelo novo nascimento, pela nova vida. Já não sou mais quem eu era. Já não faço mais o que eu fazia. Eu nasci de novo. Eu sou uma nova criatura. E quando eu olho para o passado, eu sei quem eu era. E sei quem eu sou hoje. Por causa de Jesus na minha vida. Mas para isso acontecer na sua vida, é só na caminhada com Jesus. E eu quero compartilhar com você. Nós já estamos encerrando, mas eu quero compartilhar com você algumas estações que acontecem na vida de quem teve um encontro com Jesus e começou a seguir Jesus. E começou a andar com Jesus. A primeira dela é o discipulado. O discipulado é você aprender sobre Jesus com alguém. Você não vai ser discípulo daquela pessoa, de jeito nenhum. Aquela pessoa vai dar discipulado para você ser discípulo de Jesus. Então, você vai aprender a amar o próximo. Você vai aprender a se preocupar com o próximo. Você vai poder aprender o que é amar o próximo. Não julgar o próximo. Ah, aquela irmãzinha lá, ó, está no pecado. Não, mas chegar nela, sem falar nada, abraçar e dizer, eu te amo, eu quero orar com você. Sem julgamento, com amor. É no discipulado, é no caminhar com Jesus, que nós somos igreja, que nós temos amor um pelo outro. Porque, como eu falei no início, é na igreja. Nós precisamos da igreja. Quem somos nós fora do corpo de Cristo? João 13:35 diz, nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelo outro. O segundo é a obediência. A obediência da palavra gera transformação de vida. A gente é transformado por obedecer a Deus. Nós precisamos praticar a palavra de Deus. Quem anda com Jesus pratica a palavra de Deus. Ela ouve e ela pratica. João 14:23, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Quem ama Jesus, guarda a palavra e pratica a palavra. O que a palavra fala? O que a palavra diz sobre isso aqui? Toda vez que você for tomar uma decisão, for conversar com alguém, for conversar com o teu marido, o que será que Jesus faria no meu lugar? Com o teu filho? Quantos filhos não quer ver mais no culto?
Porque os pais vêm, às vezes cantam no louvor e falam palavrões para os filhos, trata os filhos mal, não gasta tempo, não tem tempo para o filho, fica mais no celular do que com o próprio filho. Outra coisa que eu quero compartilhar, que acontece na vida de quem realmente segue a Jesus, é uma vida de oração. A oração é tudo na vida de um crente. Amadas, eu não orava. Eu tinha uma preguiça de orar. Na verdade, eu tenho dificuldade até hoje de orar. Eu começo a orar e começo a pensar em outra coisa. Meu Deus, é uma luta para orar. Mas eu luto. Às vezes eu estou lá orando e eu já começo a pensar numa coisa, porque eu já tenho TDAH ainda por cima, né? Já ajuda. Aí eu quero fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas eu falo assim, não, Satanás, você não tem poder para mim, não. Eu vou orar, e aí eu volto. Daqui a pouquinho eu estou lembrando de novo. E eu começo a orar de novo. Porque a oração é que move o coração de Deus. É que nos leva para perto de Deus. A palavra de Deus fala assim, entra no teu quarto, feche a porta, e ali é o teu Pai. Não é o Pai nosso, é o teu. Então, você não precisa esconder nada dele, porque ele já sabe tudo. Ele sabe até o pecado que você vai cometer a hora que você acabar de falar com ele. Entra no teu quarto, fala com Jesus, ora. Isso é maravilhoso, porque muda a vida da gente. João 15:5 disse, sem Ele, nada podemos fazer. Amadas, os discípulos seguiam a Jesus. E Jesus ensinava os discípulos. Eles seguiam a Jesus. E Jesus ensinava os discípulos. E isso está lá em Marcos 3:14. E o verso 15 diz assim, e eles exerciam autoridade. E eles exerciam autoridade. Quem é que tem autoridade para expulsar demônio? Quem é que tem autoridade para resistir Satanás? Para resistir o pecado? É quem anda com Jesus. Caminhar com Jesus vale a pena. Não pegue atalho. Você tem livre acesso a Deus. Mas a gente tem um problema de viver uma experiência com Deus. Por que nós temos problema de viver uma experiência com Deus? Porque a gente começa a orar e a gente não consegue descansar em Deus. A gente acaba fazendo, resolvendo. A gente coloca antes de Deus e começa a fazer a nossa vontade. Por isso que muitas vezes, ao invés de... Aí a gente fala assim, Senhor, por que o Senhor não me abençoou? Eu orei, mas nós não ouvimos Deus. A gente orou e fala assim, Senhor, eu vou orar, mas eu vou fazer do meu jeito, o Senhor que abençoa aí, tá? Nós somos assim. Mas para nós podermos ter uma vida em abundância, porque Jesus veio para nos dar uma vida, e é uma vida em abundância. Porque muitas pessoas vivem conflitos dentro de casa, muitas pessoas não mudam de problema, está anos e anos e anos no mesmo problema. Por quê? Porque não caminha, não busca caminhar com Jesus em toda e qualquer situação, não ora. A oração nos faz calar e pensar no que nós vamos falar para outra pessoa. É a oração que nos dá calma, que acalma nosso coração. Tanto que em Filipenses 4, Paulo fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes coloque diante de Deus em oração, súplica e gratidão. Olha só, a receita para a gente ter uma vida em abundância, a receita para nós nos relacionarmos de pertinho com Deus. Você sabe o que acontece lá em Filipenses 4? O que Paulo fala, o que acontece na vida da pessoa que ao invés de fazer do seu jeito, coloca nas mãos do Senhor e começa a orar, e começa a suplicar, e começa a agradecer. A paz de Deus, que excede a todo entendimento, toma conta
da mente e do coração. A oração nos faz ter paciência. A oração nos faz esperar em Deus. A oração nos faz dar a resposta certa. Amadas e amados, eu quero orar com você. Com você que ouviu a palavra, mas eu quero orar com você que anda com Jesus, mas que você fala assim, eu preciso mais. Eu preciso ouvir Deus. Eu preciso gastar mais tempo com Deus. Eu não tenho orado tanto quanto eu necessito orar. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Nós precisamos buscar isso. E se você sentir no teu coração de que você precisa caminhar com Jesus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e caminhar com Jesus, talvez você tenha vindo aos cultos, mas você não tem caminhado com Jesus. Fecha os teus olhos, fala só para Jesus, conversa com Ele agora. Eu vou orar por você. E abre o teu coração para Deus, porque vale a pena. Não pega atalho. Vale a pena encontrar com Jesus, desejar Jesus, obedecer Jesus, andar nos seus caminhos, fazer a vontade de Jesus. Vale a pena. Vale a pena procurar Jesus, ouvir Jesus, ler a tua palavra e escutar o que Ele fala. Pai, obrigada, Deus, porque foi a tua palavra que nós abrimos aqui nesta noite. A tua palavra foi proferida aqui, Pai. E a tua palavra, Senhor, ela tem poder, ó Deus. E eu sei, Pai, que o Senhor tocou nos corações. E eu quero orar, Senhor Jesus, para aquelas pessoas que têm andado com Jesus, que têm, mas ainda não têm confiado em Deus, não têm tido descanso, não têm tido paz. Senhor amado, tenha misericórdia, Pai. Receba, Deus, a oração dessa pessoa, Pai. Fala ao coração dela, Pai. Senhor Jesus, dê sabedoria, discernimento e atitude, para que essas pessoas possam dar um passo de seguir a Jesus, de ouvir Jesus pessoalmente, de viver Jesus de todo o coração. Deus, eu oro também, Senhor, por toda a família aqui, nesta noite representada, Pai. Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra, Senhor. E que cada um saia daqui, Pai, alegre, contente, feliz por ouvir aquilo que o Senhor quis falar para cada uma de nós aqui, Pai. Com gratidão no coração, ó Deus. Pai, como é maravilhoso pertencer a Ti, Deus. Como é maravilhosa a forma como o Senhor vai trabalhando as nossas vidas. Como é maravilhosa a forma como o Senhor vem ao nosso encontro. O tempo todo, o Senhor vem ao nosso encontro com palavras de fé, de esperança, Pai. Oh, Deus, muito obrigada, Pai, porque nós temos em nós a bendita esperança. E nós sabemos, ó Pai, quem nós somos, por causa da graça e do amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados e amadas, muito obrigada e que Jesus abençoe a sua vida.